9h05, seguimos com outros assuntos. Vamos receber aqui para entrevista o deputado Coronel Assis, que é do Mato Grosso, do União Brasil. Ele está nessa manhã conectado aqui em videoconferência conosco para conversar um pouquinho com a nossa audiência sobre questões relacionadas à segurança pública. Nós começamos hoje o Jornal Gente aqui na Rádio Bandeirantes, Band News TV, falando sobre o assassinato do ex-delegado-geral de Polícia de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, deputado. E o secretário de Segurança Pública de São Paulo, o também deputado licenciado Guilherme Derrite, trouxe a informação que a polícia descobriu que são 3 identificados por esse crime que estão sendo procurados pela polícia. Um deles já tem muitas passagens pela polícia. Inclusive, cometeu infração quando era menor de idade. A Sônia Blota, que está participando da entrevista e vai fazer pergunta já para o senhor, lá direto de Paris, trouxe um destaque internacional no começo da semana de que a Suécia reduziu a maioridade penal na semana passada para 13 anos. Esse é um debate que está emperrado na sociedade e que é cobrado pela população. Nas pesquisas nós vemos a quantidade de brasileiros que defendem a redução da maioridade penal. Por que esse assunto não avança e, na opinião do senhor, nós deveríamos reduzir a maioridade penal no Brasil? Bom dia. Bom dia, Cláudio, Pedro, Sônia, os amigos aí do nosso Jornal Gente. Na verdade, hoje o Brasil ele vive um processo de insurgência criminal. A prova maior foi esse homicídio brutal, que o ex-delegado-geral de polícia sofreu aí em Praia Grande, São Paulo, mostrando aí toda a capacidade de organização, a capacidade bélica, a capacidade de planejamento que o crime organizado hoje possui dentro do país. E aí eu digo sempre que nós já estamos caminhando para uma nova fase da parte da violência criminal aqui em nosso país, que é, na verdade, a mexicanização da violência, que justamente isso consiste em ataques a autoridades, onde as pessoas promovem aí um índice de violência alarmante, gigantesco, de modo a tentar impactar pelo terror, pelo medo, a força dessas facções, dessas organizações criminosas. Mas voltando ao tempo atrás, a aprovação de uma PEC, que reduzia a questão da maioridade penal. Lá a PEC ela foi aprovada e o nosso assunto realmente é um assunto que ele beira a discussão social no Brasil há muito tempo, E nós tivemos, há pouco foi encaminhado ao Senado da República, e infelizmente no Senado da República nós tivemos aí a perca dessa peça legislativa que perderam o prazo de botar para votação, ou botar em trâmite dentro das próprias legislações e lá do Senado, e ela caducou. Então, nós identificamos uma nova PEC hoje na CCJ e, através de uma articulação junto à deputada Carol Detoni, junto ao deputado Paulo Aze, nós iremos aí propor um texto substitutivo, vamos propor um novo texto para poder apresentar novamente essa questão da redução da maioridade penal, de 18 anos para 16 anos. Claro, iremos percorrer aí, o nosso estado aqui no Mato Grosso já tem 6 audiências públicas já marcadas em conjunto com a Assembleia Legislativa do Estado, através da própria Comissão de Segurança Pública aqui do Estado do Mato Grosso, e onde ouviremos as pessoas, quem são a favor, quem é contra, as pessoas que pensam a respeito, mas como você disse, é um anseio social para que se haja uma mudança nesse sentido. E nós iremos ouvir a sociedade para tentar construir um texto que entregue algo consubstancial ao povo brasileiro. Deputado, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. O senhor foi comandante, é um profissional de segurança pública, foi comandante da Polícia Militar do Mato Grosso, conhece bem do assunto. Ontem aqui, num desabafo, ainda sob o calor da emoção da execução covarde do delegado, um outro delegado, do delegado Nico Gonçalves, também muito experiente, 45 anos de polícia, ele chamou a atenção para o fato de que os bandidos pareciam treinados, eles tinham uma posição, como é que eu diria, uma posição tática, um conhecimento tático
de ataques dessa natureza, né? Aliás, até eu, por coincidência, né, na véspera eu tinha visto uma série no Netflix em que tinha uma cena muito parecida com essa, né? Uma série americana, que mostrava também a mesma atitude, o mesmo conhecimento tático, mas lá o Hollywood sabe fazer essas coisas, né? Não bandido, né? Não crime organizado. Isso sugere treinamento, né? Especialistas que podem estar treinando os bandidos. O que é que o senhor pensa disso? Quem é que estaria fornecendo ou prestando esse tipo de serviço, né, de treinamento do crime organizado do ponto de vista tático? É como eu disse, né, no início da nossa fala aqui, as organizações e facções criminosas, elas se profissionalizaram, né, e é um ledo engano, é uma ingenuidade nossa achar que elas não conseguem aí trazer pessoas, né, que possuem esse conhecimento tático, esse cabedal de conhecimento operacional, até mesmo de planejamento operacional, porque como nós vimos ali, parece que foi uma coisa muito bem organizada e orquestrada e com tempo, né, de pessoas que são ex-militares, Perdemos a conexão aí com o deputado? Ok, está me ouvindo? Agora estamos ouvindo, voltou. Na verdade, é um ledo engano ou uma ingenuidade achar que nós não temos pessoas que possam ser recrutadas, que possam ser, digamos assim, financiadas pelo crime organizado para poder oferecer esse treinamento. Já foram aí vários vídeos externados nas redes sociais, onde lá no Rio de Janeiro, né, tinha uma verdadeira escola de disciplina tática, onde, né, os criminosos estavam ali caminhando, né, realizando progressões através de pessoas que fazem e promovem esse treinamento. Então, é isso. E eu digo mais, e é uma ingenuidade do Estado brasileiro achar que temos que tratar esse tipo de criminoso com a mesma legislação, com o mesmo jeito que se trata um criminoso comum, habitual, né, que cometeu o crime ali por uma violenta emoção ou, sei lá, influenciado ali por uma bebedeira ou por um desentendimento, né? Então, esse tipo de criminoso é um criminoso que precisa de um tratamento diferenciado, de um olhar jurídico diferenciado no âmbito penal, processual penal e nas execuções penais, né? Então, por isso que há a nossa crítica à PEC da Segurança Pública apresentada pelo ministro Lewandowski, com toda a veia o ministro Lewandowski, que sempre atende aos pedidos, né, da Câmara dos Deputados e vai lá para o bom debate, mas a PEC, infelizmente, parece-me que é uma PEC água de salsicha, com todo respeito. Deputado, eu queria que o senhor desse mais elementos, por que a PEC é água de salsicha. É muito importante a gente colocar isso para a nossa audiência. E também eu gostaria de colocar para o senhor o seguinte, a situação aqui na Europa, o crime organizado no Brasil é chamado de máfia do Brasil, porque já ganhou tentáculos aí, requintes internacionais, infelizmente. E assim, as páginas, o senhor sabe que tem a editoria de internacional, as editorias de internacional dos jornais aqui dão muito destaque para o crime no Brasil. E a gente vê agora, juntando com a colocação do Pedro Campos, o aliciamento de menores cada vez maior. E isso acontece, se isso acontece abertamente em campos de treinamento, como o senhor bem colocou, o senhor imagina pela web. Eu queria também que o senhor colocasse a questão de como se posicionar diante aí dessa internet que os menores têm tanto acesso de qualquer classe social? Como é que funciona esse alinhamento? Como combatê-lo? Mas eu gostaria que o senhor começasse do porquê que a PEC é água de salsicha. Claro. Na verdade, a gente faz essa comparação, uma comparação até, vamos dizer assim, jocosa, né, com todo respeito à iniciativa, porque eu entendo que temos que discutir, sim, esse assunto. É premente para a sociedade brasileira. Como você disse, eu tenho 30 anos de instituição policial militar, eu fui comandante-geral da Polícia Militar, eu fui secretário de Junta de Segurança Pública, eu fui comandante de uma unidade que só atua na fronteira do Brasil com a Bolívia, lá no Mato Grosso. Eu fui comandante do BOP, né? Nós lutamos contra o novo cangaço, meu soldado, meu tenente, as minhas equipes lá em campo, né? Conosco, coordenando, atuando à frente. Mas, enfim, né? Essa PEC ela se limita a colocar o problema da segurança pública, o problema da questão do avanço criminal num mero vamos dizer assim, uma mera conexão de informações, né, e joga isso para os estados, como se nós não tivéssemos uma coordenação de esforços
junto a órgãos federais e outros órgãos correlativos, e que isso seja todo o problema da segurança pública no Brasil. Isso é uma grande mentira, isso é uma grande narrativa, uma grande falácia que tenta, na verdade, colocar um controle central do governo brasileiro nas polícias estaduais. Isso a gente é contra, mas enfim, né? Se a gente fosse pegar uma situação prática, essa última operação que teve aí, onde foi descortinado, né, um monte de situações aí do roubo do INSS, onde tivemos aí uma operação coordenada entre entes estaduais, capitaneados lá por São Paulo, junto às questões, né, de Receita Federal e órgãos federais, Polícia Federal, mostra que a gente não precisa de uma PEC para dizer como é que se tem que operar coordenadamente entre municípios, estados e também o governo federal. Eu acho que a gente está gastando muito esforço. Na PEC deveria ter justamente isso que eu falei agora, né? A criação de um ambiente que você pudesse tratar, né, esse tipo de criminoso que promove esse tipo de ação, né, que é uma verdadeira ação terrorista, uma verdadeira ação coordenada, com disciplina tática, com armamento de guerra, para matar uma autoridade brasileira de uma forma que não seja tratado como um criminoso comum, um criminoso usual, né? Então, na verdade, eu vou mais além, né? Nós deveríamos pensar até numa situação, talvez, não o extremo, né, mas talvez um intermediário ali na questão do direito penal do inimigo. Quanto à questão, né, da juventude, do acesso, né, a conteúdos de internet, eu acho que, na verdade, o mundo, né, e, por consequente, o Brasil passa por uma grande mudança. Tentam se destruir valores, né? Nós somos regidos por, geralmente, dois valores: valores morais, né, e valores legais. Os valores morais são aqueles que aprendemos com a nossa família, com o papai, com a mamãe, né, na escola, na igreja, na religião. E hoje nós temos um governo federal, um partido que comanda o Brasil, né, dentro de uma linha ideológica que busca destruir tudo isso, né? A questão da base da família, a questão religiosa, a questão da educação, e a partir daí você, uma criança, um jovem, sem o direcionamento de um pai, por exemplo, que é o primeiro filtro, né, na questão de acesso a conteúdo, porque ele vai ter que estar fiscalizando o seu filho ali, mostrando, dizendo onde é que ele tem que entrar, o que é que ele tem que pesquisar, porque a gente sabe que a facilidade digital, ela trouxe muita coisa boa, mas também traz de arrasto muita coisa ruim, né? Então, isso acaba indo de ladeira abaixo. É a questão, né, dos filtros legais, que são as leis, os ordenamentos jurídicos, que a gente precisa mudar, né? Agora, claro que é muito próprio dizer que as organizações criminosas, elas fazem isso, né? Nós temos exemplos dos territórios ocupados, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, sim, que eles trabalham dentro desse território ocupado uma legislação própria, né? Eles trabalham ali um ordenamento jurídico próprio ali para aquela região, para que eles possam dominar aquilo, e eles avançam até na questão cultural, através de músicas, através de letras aí, de raps que promovem, né, vamos dizer assim, esse endeusamento, né, essa bandidolatria que hoje é latente no país, e isso acaba contagiando o jovem também, né, porque ele vê o cara ali com um bom tênis, vê o camarada lá, né, com uma moto, com uma namorada, ele vai falar, poxa, é isso que eu quero ser. Então a gente acaba perdendo as referências e os exemplos de vidas que esses jovens devem ter, né? Lógico que a verdade é que a legislação, ela vem também justamente para que a gente possa estar dando um refreio nisso, no sentido de poder levar e externar que, se você fizer determinada situação, você vai ter consequências. Deputado Coronel Assis, muito obrigado aí pela sua participação aqui para tratar desse assunto importante.